Da pessoal, mais uma resolução. Determine a moda na distribuição de frequência a seguir, que contém a nota dos alunos de uma classe. Então, eu tenho assim, ó, notas de 0 a 2, 2 alunos obtiveram notas de 0 a 2. Notas de 2 a 4, 2 alunos obtiveram notas nesse intervalo. Notas de 4 a 6 foram 7 alunos, de 6 a 8 foram 10 alunos, e notas de 8 a 10 foram 4 alunos. Nota que quando eu distribuo os dados com esse tipo de escolha, né, colocando a frequência e os dados colocados com intervalos de classe, eu perco o detalhe da tabela. Eu sei que 2 alunos obtiveram notas entre 0 e 2, mas eu não sei se essas notas são iguais entre si, eu não sei se entre 0 e 2 foi 0,3 ou foi 1,9. Observa que tem bastante diferença aqui, ó, entre 0,3 e 1,9, mas esse tipo de colocação na tabela não me permite esse discernimento. Então, quando eu faço distribuição de dados com intervalos de classe, eu perco, de certa maneira, o detalhamento, né? Os detalhes da distribuição. Ok, mas o que eu estou precisando calcular aqui é a moda, certo? A moda numa tabela de notas em que essas notas estão colocadas em intervalos de classe. Tipicamente, quando eu tenho os dados colocados em faixas, em intervalos, eu uso a fórmula de Zuber ou Schuber. E aí eu vou mostrar para ti aqui como que é essa fórmula, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Diz que a moda ela é igual a LO ou simplesmente L, ou LI ou simplesmente L somando com um quociente que é delta 1 sobre aqui delta 1 mais delta 2, e isso multiplicando por H. Bom, aí quem é esse L? Quem é esse delta 1, delta 2, H? Quem são esses elementos? Bom, aí o L, ele é o limite inferior, de uma das classes. Limite inferior de qual classe? Da classe modal. Classe modal, o que é classe modal? É a classe que tem a maior frequência, ou seja, é a classe, vamos dizer assim, da moda. Então, a maior frequência, olha só, é o 10 aqui, a maior frequência. Então, a classe modal é de 6 a 8. Então, isso aqui, ó, 6 a 8, é a classe modal. Delta 1. Delta 1 é a diferença da frequência modal, da frequência da classe modal, e a frequência anterior, a frequência imediatamente anterior. Frequência modal, vou colocar assim, ó, e anterior, tá? Para caber aqui nesse espaço. Então, a frequência modal e a frequência anterior. Já o delta 2 também é uma diferença. Também diferença entre a frequência modal, a frequência da classe modal, só que a próxima, né? A próxima frequência, a posterior. A imediatamente posterior. E o H é amplitude da classe modal. Normalmente essa amplitude ela é igual em todas as classes.
Então, amplitude da classe modal. Normalmente a amplitude é a mesma aqui, ó, de 0 a 2, amplitude de 2, 2 a 4, amplitude de 2, 4 a 6, amplitude de 2, 6 a 8, amplitude de 2 e assim por diante. E agora, então, eu vou jogar isso dentro da expressão de Xuber, ou Xuber. L é o limite inferior da classe modal, lembra? Ó, então, aqui ó, é o 6. Aí soma com aquele quociente ΔI sobre ΔI mais ΔI. O ΔI é a diferença da frequência da classe modal em relação à frequência anterior. Ó. Daqui vai sair o ΔI. Então, 10 menos 7 é 3. E eu vou ter depois no ΔI mais ΔI. O ΔI é 3, ok? Aqui, ó, ΔI é 3, mais o ΔI. O ΔI é a diferença da classe modal, né, a frequência da classe modal, com a próxima. E aí, 10 para 4, isso me dá 6. Então, aqui vai me sair o ΔI, que é 6. Isso multiplica pela amplitude da classe modal, amplitude aqui ó, de 6 a 8 é 2. E agora é só estabelecer os cálculos. Moda igual a 6, eu mantenho esse 6 até o fim. 6 mais, aqui eu tenho 3 sobre 3 mais 6, 9, vezes 2. Moda igual 6 mais, aqui eu poderia simplificar, né, 1/3, ou posso fazer como está aqui, 3 vezes 2, 6, 9 vezes 1, 9, 6 nonos. E aí a moda, eu posso aqui fazer mínimo múltiplo comum, ou eu posso usar aqui, ó, fazer essa divisão e somar no 6. Acho que é isso que eu vou fazer, ó. Moda, eu vou colocar aqui 6 mais, aí eu vou realizar essa divisão aqui, 6 nonos, que é o mesmo que 2/3, né? Se eu simplifico por 3, isso aqui é 2/3. Então, eu tenho 6 mais 2/3. 2/3, vou realizar aqui rapidinho, ó. 2 divide por 3, 0,20, 26, 6 vezes 3, 18, 2, 20, 20 por 3, 6, 6 vezes 3, 18, 20, 20 por 3, 6 e assim por diante. Isso vai dar uma dízima periódica 0,6666. Então, isso dá 0, eu vou colocar aqui 67. Então, essa moda com duas casas está dando 6,67. No caso, a nota, né, como se fosse a nota que mais ocorre nessa distribuição é 6,67. Ou eu posso também arredondar para uma casa só. Eu posso colocar que é 6,7. Certo? Então, aqui eu tenho com duas casas decimais e aqui com uma casa decimal. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.